Hoje eu quero te mostrar 3 princípios básicos para você construir qualquer aplicação do zero até o entregável dela, sendo sistemas internos, ou seja, que os funcionários acessam, colaboradores, ou sistemas externos, por exemplo, portal do cliente, SaaS, e qualquer outra coisa que um cliente vai acessar. E você pode ver aqui, por exemplo, eu posso te mostrar um que eu estou fazendo para um cliente meu. Isso aqui é um sistema real. Esses dados aqui são todos dados fictícios, ok? Fica tranquilo. Mas olha só, tem aqui dashboard de empresa, usuários, funções, uma pancada de coisa. Isso aqui é uma coisa que o cliente do meu cliente vai acessar, né? E quais são esses 3 fundamentos? Já vou te mostrar. Deixa eu só te mostrar um outro exemplo. Esse site aqui é o meu SaaS que eu estou construindo, não está pronto ainda, que ele faz pesquisa de vídeos virais, por exemplo, eu coloquei o tema aqui, Replit. Ele jogou um monte de informação, olha que legal, nesse vídeo aqui, por exemplo, ele tem 229% a mais de views em comparação com os inscritos. E nesse outro aqui, 420% a mais de views em comparação com a média de pessoas que assistem os últimos vídeos dele. Então esse meu SaaS, ele entrega uma coisa que nenhum outro aplicativo entrega facilmente aqui. Aí você clica em cima do vídeo, você ainda consegue ver informações como potencial viral de engajamento, potencial de monetização, todas as informações do vídeo, como descrição, tags, dicas gerais. Você consegue ver os comentários. Aqui, ó, eu posso pedir para a inteligência artificial analisar os comentários. Tudo isso eu fiz com um sistema chamado Replit, tá? Analisa os comentários, coloca tags que acha importante dos comentários, faz uma análise aqui e eu ainda posso clicar aqui e ver todo o transcript, copiar o transcript, salvar o transcript e ainda bater papo com o transcript numa inteligência artificial, e ainda tenho o modo escuro também, né? Depois vou colocar múltiplas línguas e tal. Tudo isso usando o Replit, por exemplo, mas tem sistemas internos também. Olha esse sistema interno aqui que eu desenvolvi no Coda, que é essa plataforma aqui, ó, com esse link, beleza? Ela é maravilhosa para você desenvolver sistemas internos que vai rápido. Por exemplo, esse daqui, na verdade, é um exemplo do Coda que eu tenho, tá? Que dá para você ver, ó, olha como fica bonito. Isso aqui é uma tabela no formato de card, posso colocar aqui em roadmap, por exemplo, ó, e você vai, acessa as tarefas, clica em cima da tarefa, dá para você abrir a tarefa, ver informações aqui do que está acontecendo, mexer aqui no progress, e dá para você fazer muita coisa. Isso aqui é um aplicativo interno mesmo, para você centralizar as informações da empresa, né? E você vai ver as minhas dicas de qual ferramenta você pode utilizar, quais são as melhores nesse vídeo, tá? E vou te mostrar as 3 principais dicas. Mas antes de nada, você está aqui no canal Impactos AI. Meu nome é Elber Domingos, eu ensino empreendedores, freelancers a economizarem mais de R$60 mil por ano com inteligência artificial, automação e outras ferramentas como Coda para sistemas internos, Replit, Lovable para sistemas externos. Então vamos lá, por onde começar do zero ao seu app ou ao seu aplicativo? A primeira coisa que muita gente faz é simplesmente sair procurando qual a melhor plataforma para eu desenvolver o meu aplicativo. E você acaba fazendo um monte de coisa e depois começa a trupicar e começa a ter perguntas ou problemas. Como eu tive com um aluno que falou assim: Elber, agora eu estou precisando conectar com o banco de dados, só que o banco de dados deu problema, como é que eu faço? Ou outro que me mandou uma mensagem ainda ontem de noite para mim, dizendo que se lascou quando escolheu uma outra plataforma que eu não tinha orientado e tal. Então, você pode ver que tem muitas outras escolhas antes que você tem que fazer, e aqui nós vamos resumir algumas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é definir se o que você vai construir é um sistema interno, é um sistema externo, ou talvez até uma mescla dos dois. Uma mescla, quer dizer, você vai construir um e o outro também. O que é um sistema interno? Sistema interno é tudo aquilo que o seu funcionário, colaborador, vai acessar internamente, que ninguém de fora, que não sejam colaboradores ou pessoas que trabalham na empresa, tem acesso. Por que isso é extremamente importante? Porque a pessoa às vezes quer construir um CRM para o cliente dele e pega e vai usar uma ferramenta
por exemplo, como Lovable, como Replit, e não é a melhor ferramenta para construção de sistema interno. Sistema interno, as melhores ferramentas são ferramentas que já trazem mais coisa pronta, ok? Do que essas ferramentas que te permitem customizar qualquer coisa. Então, quer construir uma ferramenta interna, ou seja, um CRM, algo para controlar um processo interno, a minha dica para você vai direto no Coda, tá? Essa ferramenta aqui, onde você pode construir o que você quiser. Por exemplo, eu posso construir uma nova página aqui, colocar essa página de nome CRM, posso vir aqui, clicar nessa barrinha aqui, escrever table, por exemplo, e começar uma nova tabela, tabela 1, por exemplo, mudo o nome dela aqui e faço uma relação, dá para criar a relação de uma tabela com outra. Por incrível que pareça, isso daqui é mais rápido, mais simples, porque eu não tenho erro de inteligência artificial mudando e alterando as coisas. Eu preciso, quando eu estou construindo coisa interna, de alteração rápida, de um time poder, daquela senhora, por exemplo, que mexe com o Excel, ela poder vir aqui e criar uma tabelinha rápida para ela e construir as coisas, para alguém do time vir e construir. E não pode ficar com inteligência artificial, monte uma tabela para mim que faz isso. Aí dá erro, tem que testar aqui, montou, tá pronto, tá? Então, para sistema interno, aliás, sistema de login, você não precisa criar nada de login, é só logar no Coda e tá dentro. Então, sistema interno, não fuja, tem que ser o Coda nesse sentido. Mas é claro, aqui já estou passando uma ferramenta para você, mas só para você saber que sistema interno é uma coisa, sistema externo é qualquer coisa que o seu cliente tem acesso. Então você está falando de um portal do cliente, de um SaaS que é B2C, né? Tudo que é B2C você pode fazer, considerar um sistema externo. B2B, às vezes, pode ser um sistema business to business, né? Pode ser um sistema interno ou não, a depender. Se você está criando um SaaS que é B2B, aí é um sistema externo, porque são os seus clientes acessando, né? Então, SaaS, portal do cliente, website, landing page, todos esses aí são sistemas externos, tá? Para esses sistemas externos, eu recomendo, então, duas aplicações para sistemas externos. O Replit, que é essa aqui com esse símbolo, tá? Você tem que usar o Agent, dois deles, é fabuloso, tem vídeos meus comparando esse com outras ferramentas aqui no meu canal, você pode olhar. E eu considero o Lovable para criação de coisas mais simples, como landing pages, website, e o Replit para coisas mais complexas, tá? Dá para você construir coisas complexas com Lovable? Com certeza dá. Tem outras ferramentas, se você está aqui e falar, Elber, você esqueceu dessa, vai ver vídeos meus que você tem uns 3 vídeos atrás que eu comparo várias ferramentas e eu explico por que eu tenho a minha opinião formada nesse momento da gravação desse vídeo, nessas duas ferramentas. Minha opinião pode mudar no futuro? Pode, só porque eu escolhi essas duas rapidinho. Porque eu preciso entregar coisas para os meus clientes. Eu não posso pegar a plataforma que eu fique travado. E o Replit, ele é fantástico porque eu posso controlar um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho aqui o Git, todas as informações de Git dele. Se eu dar um Enter, clicar nessa página, ó tudo que eu posso acessar aqui, ó, database, WebView, deployment, coisa de deployment, autenticação, chat, dependências, posso ver todas as dependências de tudo. Fora que eu posso vir aqui também, acessar, por exemplo, o Shell e dar comandos de CLI, tá? Dentro da minha aplicação. Posso vir aqui também, ó, e acessar qualquer parte do meu site, por exemplo, do código, e vir aqui e mudar, clicar com o botão direito. Olha quanta informação ele me permite visualizar aqui. Isso aqui você não tem, da forma como você está vendo aqui, em ferramenta nenhuma. Tem banco de dados que já facilita, que é o Neon, concorrente do Supabase, e por aí vai. Essa aula aqui não é uma aula para a gente ver de fato detalhadamente a plataforma, mas sim discutir o que você vai precisar para construir, né, essas aplicações, as 3 dicas, mas já dá para você ter uma ideia de quais são as melhores aplicações. Inclusive, tem link de afiliado aqui, tanto do Coda quanto do Replit. No Replit você ganha $10, tá? Quando você pega ele, então aproveita, e o Coda você acaba me ajudando no sentido de dar uma força aí. E se você acha que esse vídeo já está sendo útil para você, se inscreva, compartilha, né? Dá um joinha, ajuda a gente. Esses vídeos dão trabalho para fazer, consomem meu tempo e eu tô te ajudando. Então, voltando aqui, no sistema interno ou sistema externo, a partir de agora, são dicas
agnósticas, não importa qual ferramenta você está usando, e se você está fazendo um sistema interno ou externo, você tem que considerar todas essas 3 dicas, né? Essa primeira tem alguns pontos, depois vão vir a segunda e a terceira, cada uma com alguns pontos importantíssimos. Não pule nenhuma parte desse vídeo aqui para você aprender a entender certinho. Vamos para a primeira aqui, timing ou hype. É muitíssimo importante você entender que qualquer aplicação que você faça, para vender principalmente, isso aqui é mais voltado um pouco para sistemas externos. O timing ou o hype é o mais importante para você fazer dinheiro, tá? Timing é ver a hora correta. Qual que é a hora correta? A hora que alguma coisa está no hype, está na boca do povo. Se você faz algo que soluciona um problema que está na boca do povo, é melhor, tá? Tem muita gente que tem uma ideia, eu tenho uma ideia maravilhosa, está na sua cabeça. Checa se você está no timing correto, ou seja, se aquele é o momento certo, tá começando, o pessoal está começando a enxergar aquilo. Não é fácil você enxergar algo que está no timing correto. As pessoas geralmente enxergam isso depois que passou o hype, ou quando já está na topo, assim, já está todo mundo fazendo. Então, presta atenção nesses detalhes, isso aqui é muitíssimo importante. Segundo ponto, demanda, tem demanda. Te pedem ou pedem para outros e pagam para outras pessoas também, tá? Tem gente que tem medo de concorrência. Concorrência é bom. Se você tem alguma pessoa pedindo algo, ou para você, ou para outras pessoas, quer dizer que tem gente a fim de pagar. E tem uma coisa que a galera tem medo. Tá muito concorrido, tá muito concorrido. Meu amigo, as pessoas ficam velhas, o tempo muda. A pessoa que está conversando com o público pode ser que não converse com públicos que demandam a mesma coisa, que seria um público que você consegue conversar, tá? Portanto, além do timing, é importantíssimo você ver se isso tem demanda, tá? Se o timing, se tá hypado, geralmente existe demanda. Você vai ver que as coisas começam a realmente fazer sentido aqui. Terceiro, problema crônico, concorrência. Crie um detalhe a mais com uma roupagem diferente. Então, se você não está no timing de alguma coisa, você pode estar tentando resolver uma coisa que é um problema crônico, ou seja, que está sempre alguém tentando resolver isso. Posso te dar um exemplo? CRM, um software para você organizar os seus clientes. Gente, uma das coisas que mais existe hoje é software para você organizar os seus clientes. E uma coisa que eu mais faço dinheiro na minha vida é criando sistemas no Coda, sistemas internos para as pessoas, para organizarem os clientes dela, só que da forma como ela quer, da forma como ela enxerga. E eu cobro de 5 a 10 mil reais para criar um sistema desse que resolve uma dor crônica, que a pessoa não conseguiu resolver com um CRM específico da área dela, tentou no ClickUp, tentou no Trello, tentou no Excel, e tá tudo confuso. Eu resolvo. Eu fiz dinheiro no passado, eu ganho minha vida com isso. Inclusive a minha formação, que tem o link aqui embaixo, Doc Builders Pro, ensina justamente você fazer isso, tanto se você é empresário, quer organizar sua empresa, quer aprender a fazer, quanto você fazer dinheiro também. E tá aqui, problema crônico. Crie um detalhe a mais com uma roupagem diferente. Então, tem um monte de gente criando CRM, cria você um seu, por exemplo, e cria com um detalhe a mais, coloca um detalhe de inteligência artificial. Você faz as mesmas coisas, mas coloca um detalhe a mais. E vende. Vai ter sempre alguém que vai comprar, que vai ter sempre alguém que vai utilizar. Então, se você não quer pegar uma coisa que está hypada, você pode pegar uma coisa que é um problema crônico. Você vê que todos esses daqui estão inclusos o cliente querer, tá? Não é lógico isso? Agora, você faz uma coisa que ninguém quer, cara, como é que você vai vender isso daí? A mesma coisa que eu estou fazendo no meu SaaS aqui, né, que eu mostrei para vocês, que deixa eu ver, esse daqui, né, que faz pesquisa. Você fala, Elber, já existe o Video IQ, existe tantos outros apps que você pode ver as informações e tal. Eu sei, e por causa disso que eu estou fazendo, porque tem demanda. Só que daí o que eu adicionei? Eu adicionei uma forma diferente de ver uma informação a mais que junta os dois, que eu não vi ninguém que está fazendo isso daí, e que vai ter alguns outros detalhes a mais que eu não vou revelar agora,
que vai provavelmente ser muito útil. Daí tem toda a questão de propaganda que eu vou fazer, né? Isso aqui quer dizer que vai dar certo? Não, mas só quer dizer que tem uma chance maior de dar certo. E é nisso que você tem que focar, numa chance maior de dar certo para você, ok? Então, se eu voltar aqui, vamos ver quais são os últimos dois aqui, ó. Pessoas que gastam dinheiro com marketing em relação a isso. Então, isso aqui é mais para sistemas externos, né? Um SaaS que você quer fazer. Se tem alguém que está a fim de gastar dinheiro com marketing, com aquilo, significa que provavelmente está dando bom. E é uma área que você pode fazer, uma área que você pode tentar. Então, entra no Facebook, vê o que as pessoas estão gastando dinheiro, ou no Instagram, né, com marketing, e aquilo você pode propor uma solução também. E deixa eu fazer só 2 parênteses aqui. Pode ser que tenha alguém falando assim, Elber, tudo que você falou é interessante, mas eu tenho uma coisa que eu quero criar para minha área, que não está hypado, que não sei o que lá, é uma dor interna, que ninguém sabe que tem, mas quando eu mostrar, as pessoas vão perceber que aquela dor existe. Isso daí é uma área cinzenta, tá? Pode ser que funcione, pode ser que não. É aí que está a genialidade de muita gente. Então, se você tem uma área que você fala assim, cara, eu não vou ver ninguém fazendo isso, mas eu sei que é muito necessário, é um tiro no escuro. Manda ver, faz, testa. Eu também faria. Se você é muito especialista numa área, sabe que é muito preciso uma coisa, vai e faz, tenta resolver. Deu, não deu, não deu. Né? Mas enfim, se você seguir essa estrutura aqui, a chance de dar certo é muito maior. É só esse ponto, tá? Agora, se quer insistir em inovação, tem que ter tempo ou dinheiro, tá? Então, você quer ir nessa área cinzenta, ou você tem que ter um ou outro, ou os dois. Ou tempo, bastante tempo, né, para você criar e tal, ou bastante dinheiro para mandar outras pessoas fazerem, sem saber que se vai dar muito certo. De novo, pode funcionar? Pode, tá? Mas é a minoria que dá certo nesse sentido. Beleza, depois que você descobriu se é um sistema interno, se é um sistema externo e como que você vai fazer, ou qual é o sistema que você vai fazer, aí você vai para os requisitos. A maioria das pessoas já pula direto para os requisitos, tá? E aqui que é importante essas 3 dicas. Então, nesse segundo passo, onde você vai para os requisitos. Aí você vai para as características. A primeira coisa, quais são as características? O MVP, o Minimum Viable Product, que em inglês significa o mínimo produto viável, uma sigla muito usada, né? Quais são os pontos, as features, as coisas que você vai colocar que vai dar para você lançar logo? Se for sistema interno, você vai perguntar para o seu cliente o que você realmente precisa. É muito comum o cliente vir com um monte de coisa para ser resolvida, tá? E você geralmente vai falar assim, inclusive eu no Coda falo, vamos começar com o CRM, por exemplo, né? E uma coisa a mais. E, inclusive eu tive uma reunião ontem com um lead de advocacia que ele quer fazer um monte de coisa. O que eu falei para ele ontem? Falei, fulano, vamos começar criando um CRM, ou seja, tabela de pessoas, tabela de empresas, um fluxo para ver em qual parte do andamento a pessoa está para fechar um negócio na advocacia, e vamos colocar inteligência artificial, porque como essa pessoa é advogada, né, ele vai mandar documentos ali para serem analisados. Então, no lead, eu falei, vamos mandar documentos e eu faço uma integração para ler esses documentos. Parece uma coisa muito complexa, mas depois que você pega o jeito de fazer, em um dia você monta esse tipo de sistema, tá? E só esse sistema já dá para você cobrar uns R$4.000, R$5.000, a depender daquilo que você está montando, tá? Isso no Coda. Seria mais rápido, inclusive, do que você montar numa IA, por exemplo, e mais seguro também, né? Mas se você quer montar um sistema externo, você também pode pensar quais são as características mínimas, tá? Nesse meu MVP aqui, de novo, né? Voltando nesse meu MVP aqui, ó, quais são as características mínimas que eu quero? Eu quero só que ele salve o vídeo, pesquise, salve o vídeo e salve o canal. O canal ainda vou fazer para salvar o canal e ele tem essas informações do vídeo, né? Que ele consegue ver e tal. E é isso, depois eu vou colocar muito mais coisa, inclusive até essa parte de transcript aqui e de comentar, né? Fazer uns ou perguntar para a inteligência artificial, foi a mais, eu nem precisava ter feito isso nesse momento. Então, tente enxugar para você lançar o mais rápido possível o seu sistema, ok? Segunda coisa, acesso à informação.
Quanto de acesso à informação você tem para construir o seu sistema? O cara vai falar assim, eu vou construir um sistema que vai fazer isso, isso e aquilo, um monte de coisa. Quem vai alimentar as informações do seu sistema? Você tem acesso à API para começar a fazer as coisas? Você tem dinheiro para conseguir fazer o primeiro passo? Se não tem, vai conseguir com quem esse dinheiro? Né? O seu cliente quer construir um sistema interno, mas ele tem autoridade para te dar acesso às informações? Se você tiver acesso às informações, você tem um contrato de NDA para você poder acessar as informações, ver senha, informações confidenciais e tudo. Você vê como tem coisa aí que você precisa prestar atenção, tá? Então, acesso à informação é algo muito importante. Desenho do banco de dados. Você precisa desenhar pelo menos um pouco do banco de dados. E tem gente que nem faz ideia o que é isso. É você pegar e fazer assim, vou ter tipo 3 tabelas, né? Uma tabela vai ser a tabela de empresa, a outra tabela vai ser a tabela de pessoas, essa aqui vai ser a tabela de projetos, aí depois a gente podia fazer uma tabela de tarefas. Você desenhar isso daqui, e literalmente, tá? Como eu estou fazendo aqui em algum cantinho, e depois você documentar isso. Mesmo que no desenvolvimento você acabe criando outras coisas no meio do caminho, pelo menos a base você tem. E é muito importante você documentar essas coisas para depois poder mostrar para o seu cliente. Então lembre-se, tudo isso é antes mesmo de você sair fazendo. Aí sempre vai ter aquele espírito de porco que vai chegar até xingar aqui no canal e falar, não precisa de nada aí disso, só sai fazendo e tal. Se você é um desses e deu certo, parabéns para você, meu amigo, continua assim, tá? Se você quer um caminho que já deu certo, não só para mim, para outras pessoas e é mais seguro e confiável, você não tem tempo para perder, se você é CLT ou tá tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, segue isso daqui que a chance de dar certo é maior, tá? Sem ter espírito de porco por aí. Beleza, vamos lá. Descendo aqui, tecnologia. Depois que você definiu os requisitos, você vai definir todas essas outras partes aqui, você define qual tecnologia você vai usar. Aí é a hora de você ver se vai usar o Rapid, Lovable, V0, né, e outras ferramentas a mais. E é exatamente aqui que você deve usar. Para a maioria absoluta das coisas, sistema interno, o Coda, ou para sistemas externos, o Rapid ou o Lovable, tá? É a minha indicação na hora da gravação desse vídeo. No futuro, se mudar, eu vou falar aqui para você, tá? Quer descobrir de novo por quê? Só assistir vídeos anteriores meus. Segurança, né? A tecnologia que você está escolhendo, como que ela é para a questão de segurança. O Coda você não precisa nem ter dúvida, ele já é seguro por natureza, é uma ferramenta que está hospedada na AWS, eles são gigantes. O CEO do Coda, ele foi o CEO do YouTube, quando o YouTube começou e explodiu lá em 2010, 11, tá? Então, assim, ele era um cara do Google, extremamente bom no que faz, tá? Tudo que eles fazem ali é com extrema segurança. Agora, outras ferramentas, como o Rapid, Lovable, são seguras no desenvolvimento. Mas e na hora que você colocar em produção, como é que está o seu código? Tem um monte de Twitter, né, no X ali, de gente que falando assim, eu fiz um sistema e meu sistema pifou, o pessoal hackeou e tal. Por quê? Não entende de programação, fez de qualquer jeito rápido ali e simplesmente o sistema foi hackeado. Então, mesmo que você não entenda nada de programação, é importante você pelo menos conseguir pesquisar sobre isso, ataque de DDoS, ataques de banco de dados e pedir para a inteligência artificial tentar te proteger ou pelo menos até consultar alguém, se for o caso você estiver fazendo um sistema para clientes, para acesso externo. Isso é extremamente importante. Então, para a gente seguir aqui, pagamento. O seu sistema vai ter pagamento? Não vai ter pagamento? Se tiver pagamento, qual ferramenta você vai usar? Você está pensando em fazer pagamentos para outras moedas, por exemplo, para outros países? Você já conhece a legislação desses outros países? Como é que funciona? Vou oferecer pagamento para a América do Sul, para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia, né? Às vezes tem regras diferentes que você tem que prestar atenção da forma como você faz o seu site. Pelo menos pesquisa sobre isso quando você estiver pensando em fazer para até outras pessoas, né? E aqui vai uma dica profissional. Toda vez que você desenvolver, gente, que se você souber o inglês, desenvolva primeiro em inglês e depois você traduz. Se você olhar o meu aplicativo aqui, do Viral, ele está desenvolvido todinho em inglês. Eu talvez até já poderia ter pedido no começo para ele desenvolver em inglês e português, tá?
Mas inglês é o primordial. Depois vai aparecer um negocinho aqui para a pessoa trocar a língua de inglês para português. Por quê? Porque é uma coisa que, para a inteligência artificial, não é tão difícil ela mudar do inglês para o português. E para você, muda muito, porque você vai poder oferecer isso para muito mais gente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Isso é mais para criação de SaaS, tá? De Software as a Service. Então vamos só voltar aqui. E por último aqui, qualquer outra coisa que seja de requisitos, tá? Vamos lá, então, só fazendo uma recapitulação, vou até voltar aqui, ó, rapidinho. Sistema interno ou externo. Depois, o melhor de tudo é você pegar alguma coisa com timing, que as pessoas estão querendo gastar tempo ou dinheiro delas. Isso aqui é o que mais vai dar dinheiro. Ou se você tem uma empresa e pegar com ela um problema crônico e tentar resolver esse problema, tá? Criando com algumas diferenças. Logo depois é que você vai ver os requisitos. Nesses requisitos, define as características, como você vai ter acesso às informações, desenhe um banco de dados, depois você define a tecnologia, não esqueça da segurança, do pagamento e qualquer outra coisa de integração, por exemplo, que até automação, você pode colocar um N8N, um Make.com, se for um SaaS, é perigoso você deixar no N8N, cuidado, porque se tiver um acesso exorbitante, pode travar tudo. O N8N não foi feito a princípio para você ter um negócio, um aumento muito rápido de coisa ali. Você vai ter que fazer uma engenharia, um DevOps que eles chamam, né? Muito grande sobre back-end. Talvez não compense. Talvez compense você tentar desenvolver um código para isso e jogar em uma outra infraestrutura, como o Workers da Cloudflare ou o Lambda, né? O Cloud Functions que a gente chama, tá? Se isso aqui é grego para você, depois você pega aquilo que eu estou te falando aqui agora e dá uma pesquisada, observe, tá? Mas para começar, para o começo, vale a pena você começar com N8N também para automação, não tem problema, tá? Simplesmente começa, essa é a dica. E por último aqui, a terceira e última dica é sobre a plataforma de desenvolvimento. Então depois que você já definiu qual tecnologia que você vai usar e tudo, já definiu a sua plataforma, você vai olhar quais são os requisitos, os bons requisitos para uma plataforma. E nesses requisitos é que muitas plataformas acabam caindo. Por exemplo, e são nesses requisitos que muitas plataformas acabam caindo. Por exemplo, vamos checar sempre se atende os critérios de desenvolvimento. Então, digamos que você quer que a plataforma faça isso, aquilo, né, o seu software. Aí, a hora que você escolheu uma plataforma, sei lá, você escolheu o V0 para desenvolver um SaaS, tá? Aí você descobre que ele não faz muita integração com back-end, você tem que ter todo um código, tem que usar o Cursor, o Windsurf e tal. Aí tem gente que fala, Elber, mas é isso que eu quero. Cara, se você é programador, esse vídeo aqui pode te ajudar em muitas coisas, mas é mais para as pessoas que é no-code, low-code. E elas não vão conseguir mexer direto ou facilmente num Cursor, num Windsurf, tá? Então, se a plataforma já oferece esse tipo de acesso para ela, para nem precisar instalar, fazer configuração, é muito melhor. Beleza? Então, dito isso, a plataforma atende os critérios, como o Rapid. O Rapid atende os critérios, porque já está tudo integrado nele. E se você ainda quiser mandar para o GitHub e acessar via Cursor, dá também, ou via Visual Studio Code, tá? Tem até integração via SSH, para quem é um pouco mais técnico aí. Segunda coisa, possibilita integrações. Isso aqui é quase que obrigatório, tá? Eu quero integrar com inteligência artificial, com um monte de coisa. Como que é essa plataforma? Quase todas as plataformas hoje permitem integrações, quase todas elas. Tem alguns que têm muito mais integrações ativas. Por exemplo, o Notion, eu posso estar enganado, mas tem um pouco mais de 100 integrações nativas nele, tá? O Coda, por exemplo, tem mais de 700 integrações ou 600 integrações por aí nativas. E você ainda pode construir dentro do próprio Coda integração usando JavaScript, caso você queira. É muito mais poderoso que o Notion nesse sentido. Então, só para você saber as diferenças e saber utilizar a melhor ferramenta. E outras ferramentas de inteligência artificial, como o Rapid, o Lovable, é só você pedir para integrar, que basicamente ele integra. Outro ponto importantíssimo, não trava você na plataforma. O que é isso? Caso você queira utilizar o banco de dados, outras coisas em outros lugares, ela não vai te travar.
Isso é um pouco mais complexo para ferramentas internas, porque você vai estar usando o Notion, Trello, Coda, eu indico Coda, e essas ferramentas você não consegue tirar facilmente ali informações. Mas, por exemplo, o Coda tem integração nativa com o Supabase, com o Shano, que é um outro banco de dados, e você consegue puxar informações do banco de dados e colocar dentro do Coda. Então é como se, na verdade, ele não te travasse, caso você queira trabalhar dessa forma. É claro que tem limitações, a gente já vai ver que esse é um outro tópico, inclusive. Tá? Agora, por exemplo, Base 44, tem um vídeo meu sobre comparação com com essa plataforma, né? Muita gente ama o Base 44, mas tem que tomar um cuidado grande, porque ele te trava mais, ele te segura, ele já tem banco de dados internos dele, que é mais difícil você conectar. Dá para você conectar com outros? Dá, tá? Mas pode te travar um pouco mais. Eu prefiro o Replit nesse sentido, que é muito mais profissional do que um Base 44, por exemplo. Discorda de mim? Comenta aqui e vai assistir meu vídeo, tá? Sem problema algum. Próximo, limitações. Conheça as limitações. Eu quero construir um site de empresa usando o V0. Legal, cara. Quais são as limitações? Isso tem a ver com esse outro tópico que a gente acabou de comentar, né? Então, o Notion, por exemplo. Eu coloquei 10 mil linhas em uma tabela, tá? Ele mostra de 50 em 50 linhas. Você tem que fazer um scroll assim, ele vai pulando 50. Aí você dá um scroll, mais 50. Scroll, mais 50. E ele trava. Chega na 1000 linhas, ele trava. Simplesmente, literalmente trava. Tá? Tem vídeo meu mostrando isso. Agora, o Coda não trava. Eu joguei lá 20 mil linhas, ele não travou. Ele vai travar se tiver muita coluna ou muita fórmula. Aí ele pode dar uma lentidão. Um cliente meu, por exemplo, me pediu ajuda porque ele tinha 50 mil linhas numa tabela e o doc dele começou a ficar lento, né? Aí a gente fala, tem forma de a gente melhorar isso daqui. Então o Coda não é para uma ferramenta interna para você guardar um estoque de 2 milhões de itens. Não é para isso, tá? Aí você usa um RP, um sistema parrudo para outra coisa. O Coda é para você criar um sistema interno para organizar times, processos, que o pessoal geralmente usa Trello, Excel, Notion, um monte de outras plataformas, coloca tudo dentro do Coda e desenvolve esse sistema. É muito melhor e mais fácil, tá? Conheça as limitações, então, do aplicativo que você está usando para você não se ferrar depois. E leis e regulações, tá? Essa última parte, por quê? Você está construindo uma coisa que acessa informações perigosas de uma pessoa, você está colocando só o nome e o e-mail ou você está pedindo o CPF, por exemplo? Pedir o CPF, meu amigo, já tem a LGPD aí do seu lado caindo em cima, só com o nome e e-mail já tem, né? Mas o CPF e essas outras informações, você já tem muito mais regulação. Cuidado da forma como você está colocando essas informações do seu banco de dados, o que você está fazendo com ela para você não ter problemas. Então, se eu tiver que fazer um rápido resumo aqui, primeiro, definir sistemas internos ou externos, depois definir os requisitos e, por último, checar quais são os sistemas, quais são as implicações da plataforma que você definiu. Se gostou desse vídeo, fez sentido para você, dá um joinha, se inscreve mais uma vez, isso ajuda muito o nosso canal. Fica com Deus e até a próxima.